A única coisa que me dá prazer de verdade é ver meus dividendos caindo na conta. Como montar uma carteira de ações que pagam dividendos todos os meses? Quais ações? Quantas vezes essas ações pagam dividendos por ano para que isso tudo te gere um fluxo de caixa mensal e renda passiva? Caso você também queira ser rico e livre financeiramente, você tem que dar um primeiro passo: estudar. Então, pensando nisso, veio na minha mente a carteira de dividendos perfeita. E é importante que vocês entendam que esse é um trabalho real que a gente vai realizar. O que a gente vai fazer aqui juntos, buscando uma carteira focada em dividendos, restritamente focada em dividendos. E a minha sugestão para você que não viu o primeiro vídeo é que você volte e veja, porque esse estudo da economática ele vai ser a base da nossa carteira, porque eu sei os princípios que eles se utilizam para trazer esses estudos, e ele é muito interessante porque ele dá todas as métricas e todos os resultados que você quer, apenas com dividendos, apenas com JCP, com os dois juntos, sem rentabilização, com rentabilização da cotação, é totalmente destrinchado. Então, se você não viu o primeiro vídeo, veja, e a partir daqui a gente vai para a segunda etapa. Portanto, primeiro estudo importantíssimo, economática, o poder dos dividendos. Segundo estudo, as 10 maiores pagadoras de 2023, também da economática. Terceiro estudo, saímos agora para os últimos 10 anos. Portanto, nós temos 2023, nós temos os últimos 5 e 6 anos e agora nós vamos para os últimos 10 anos. E o quarto estudo, as maiores corretoras divulgaram as carteiras de dividendo e recomendações no último mês e vale muito a pena a gente ver o que eles também nos recomendam. Comentário rápido. Quando a gente chegar nesse, eu vou mostrar para vocês tamanho absurdo que algumas corretoras cometem e o absurdo maior ainda, quando o investidor cegamente apenas copia determinada lista de indicação de corretoras, analistas ou o seu guru favorito. Então vamos lá. No primeiro da economática, ele dá JCP, dividendos e valorização, todos juntos e todos separados, e ranqueia nos últimos anos. Aquele estudo ele beira a perfeição, porém nesse caso nós estamos falando apenas de 2023. Então quais são as 10 maiores pagadores de dividendos desse ano de 2023? Petrobras perdeu a liderança, já vamos iniciar então pela Metal Leve. Metal Leve, que também está no primeiro estudo, porém agora veja a diferença. Aquele, como ele é muito mais complexo, ele é muito mais destrinchado, ele não traz a Auren, porque isso daqui nós estamos falando apenas de dividendos e não de valorização da ação ou desvalorização na cotação da ação. E em segundo lugar, o que é realmente novidade, nesse ano, a segunda empresa que mais distribuiu dividendos foi a Auren. A Auren 3, ela não surgiu anteriormente porque ela não havia divulgado dividendo, nada relevante, e de repente, no último anúncio, um dividendo altíssimo e ela tomou a segunda posição no ano. Sem surpresa alguma, ainda temos a Petrobras. Sem surpresa alguma, para mim, de longa data, Grendene, a empresa que fabrica chinelinho, muito questionada por muita gente, porém já conheço, sou sócio. Há mais de uma década, Petrobras novamente, Gerdau Metalúrgica, Gol 4, CSNA3, Agro 3, que vem figurando recentemente, Bradespar não poderia faltar, e BB Seguridade. Qual que é a diferença desse estudo para o primeiro? Só trazer essa imagem para vocês. Em termos de ação, algum ticker novo? Nenhuma. Porém, em termos de rentabilidade, em termos daquilo que ela entrega, não só em dividendos, não só em JCP, porém, em retorno total, a única alteração que nós temos é na ordem sequencial das empresas e principalmente da Auren, que aqui está na segunda posição. Comentário rápido e a gente já vai para o próximo estudo. Por isso é importante a gente não visualizar apenas dividend yield. O retorno ao acionista ele é sempre composto, mais uma vez falando, recompra de ações, bonificação de ações, distribuição de dividendos e distribuição de juros sobre capital próprio, somados
a valorização ou desvalorização da ação. São 5 itens e quando você olha apenas o dividend yield, você está olhando apenas para 2 de uma composição total de 5. Esse é um erro grandíssimo e esse é um exemplo claro. Quem investiu na Auren, apenas trazendo uma imagem, teve um prejuízo de 7,53 na cotação da companhia. Ela tem um excelente yield, porém o retorno ao acionista não foi nada satisfatório quando comparada às outras empresas, que chegaram a dar retornos na casa de 36% apenas nesse ano. Terceiro estudo esse realizado no período um pouco mais longo, não tão completo e complexo como o da Economática, porém essa questão temporal me agrada, porque eu gosto de histórico maior, principalmente quando falamos de dividendos. Portanto, o que você teria que fazer para receber R$1.000 todos os meses com as melhores pagadoras de dividendos na última década? Estudo esse realizado pelo Einar Ribeiro, que é um consultor independente, e apenas para esclarecer, nesse caso nós não estamos levando em conta valorização e desvalorização, são apenas as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 10 anos. Essas são as empresas. Nós temos o dividend yield médio dos últimos 10 anos, nós temos a mediana dos últimos 10 anos e nós temos o dividend yield dos últimos 12 meses. Segunda coluna e terceira coluna eu vou desconsiderar. Lá na frente eu explico por que eu não vou considerar a mediana, eu vou excluir a mediana. Vou considerar apenas o dividend yield médio da última década. E em primeiro lugar, surpreendentemente, nós temos a Unipar, com um dividend yield médio nos últimos 10 anos de incríveis 16,40%. Não se assustem, vocês não vão encontrar isso em uma busca utilizando o Value Investing. Eu vou explicar lá na frente o porquê disso. Em segundo lugar, temos a Taesa, com 12,26. Esse um pouco mais difícil. Eu sempre digo que manter uma taxa acima de 2 dígitos anual é algo quase impossível, porém a Taesa fez, realizando um altíssimo payout, por muitas vezes pagando acima da sua capacidade de geração operacional. Porém, a Taesa é uma empresa de utilities do setor de elétrico, energia, existe uma constância e não é nada anormal você ter empresas elétricas distribuindo 2 dígitos na nossa história. Metal leve, de novo figurando em mais uma lista, terceiro estudo em que metal leve aparece entre os 3 primeiros ou na liderança. Acho que aqui já vale uma indicação para você começar a estudar a companhia, não para tê-la, prestem atenção, mas para começar a estudar o case da Leve 3. Em quarto lugar, uma empresa que eu sempre falei que eu gosto muito, que é a CEMIG, que pouca gente fala, poucos CPFs têm CEMIG e essa é uma grande realidade. Sabe quem são as pessoas que mais têm CEMIG? Políticos. Brasil Agro, surpresa para muitos. Copel não deveria ser uma surpresa, beirando 8%. ISA-CETEP, antiga Transmissão Paulista, mesmo com toda a dificuldade recente, ainda um yield de 7,53%. Quem conhece Transmissão Paulista sabe muito bem do que eu estou falando. No passado, ela sempre foi uma excelente pagadora de proventos. Temos aqui Banco Banrisul, Ferbasa, Feza 4 finalmente apareceu e Vivo Telefônica com 7,24%. Antes de sair dele, eu só queria fazer um comentário do porquê no primeiro vídeo eu comento muito sobre empresas cíclicas e talvez vocês não entendam quando eu falo que Petrobras, Cid Nacional, CSN, vocês se iludem quando olham um dividend yield atual, como foi em 2022, altíssimo, 20, 30, 40, 50%. Eu poderia fazer a mesma analogia de CPFs ou pessoas um pouco mais incautas. Quando vão investir em algum fundo de investimento do banco deles, eles pegam o fundo que está rendendo mais nos últimos 12 meses e investem. O que vai acontecer? Esse fundo vai deixar o topo, próximo ciclo dele é de baixa, porque ninguém se mantém no topo para sempre. E eles dizem que investimento em valores imobiliários não presta, só que a grande realidade é que ele não sabe analisar números. Eu citei muito sobre empresas cíclicas, deixei anotado na nossa planilha todas as ações selecionadas, inclusive as empresas cíclicas, e num curto período histórico elas podem até figurar aqui. Porém, quando a gente volta para um histórico da última década, e é isso que você tem que buscar como investidor a longo prazo, observem que Petrobras,
sequer figura entre as 10 maiores pagadoras de dividendos. Observem que a Vale não figura, observem que a Metalúrgica Gerdau não figura, que a CSN não figura. Portanto, isso só corrobora com a minha tese de que empresas cíclicas não compõem as premissas para uma carteira de dividendos. Nos últimos 10 anos, falando exclusivamente de dividend yield, nenhuma delas está nessa lista. O que figura nessa lista? Empresas de utilities, setor bancário e telefonia. E dessa lista, nós já vamos fazer um trabalho agora de inclusão ou exclusão. O que nós temos de diferente para os dois estudos da economática. E eu disse que eu iria levar em consideração qualquer estudo, contanto que nós fizéssemos a nossa parte. Nós temos Ferbasa e nós temos o Banco Banrisul como novos. Todas essas outras estão incluídas na lista anterior. Eu vou fazer de uma maneira um pouco mais interativa, vou buscar na internet mesmo algo que eu não gosto, porque eu gosto de trazer uma apresentação com um pouco mais de qualidade, mas na hora que eu busco BRSR, eu já tenho ele incluso, a planilha ela é automática, ele já dá Banco do Estado do Rio Grande do Sul, cotação dele 13,19 na data de hoje. Enfim, essa minha planilha, como eu tenho muitos ativos, mais de 100 ativos, ela é totalmente automática. E eu já separei o Banco Banrisul aqui em cima, como dividendos, com uma cor diferente, para diferenciar a economática desse estudo. O próximo que nós temos é Ferbasa, portanto, FESA, ela está aqui embaixo, FESA 4, cotação de R$ 45, também separada para a carteira de dividendos. Sempre clico no link aqui em cima no Banrisul, também já vou abrir para a gente fazer um trabalho bem rápido, só para ver se eles têm as principais características de empresas pagadoras de dividendos. Ferbasa, um yield atual na casa de 4%, média histórica beirando 6%, também nada mal. A gente observa uma alta flutuação, o que seria a princípio um problema, talvez característica de empresas cíclicas. Na área contábil, a gente vê algo diferente. O que a gente pode ver é uma crescente na receita, você não vê grandes variações, uma crescente também de custos, algo normal, e uma grande variação no lucro apenas em 2016 e em 2020. No mais, existe uma constância. Essa variação dela é de payout, um payout altíssimo, depois um payout baixíssimo, novamente um payout na casa de 50%. Você junta a variação de payout junto com variação de cotação. Uma empresa que chegou a ser negociada a 9, depois chegou a ser negociada a quase R$60. Isso resulta nessa extrema variação de dividend yield. O último ponto que a gente vai checar é a frequência com que ela paga. Então ela chega a pagar 4 ou 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5 vezes no ano fiscal de 22, 3 vezes nesse ano, portanto ela também tem uma boa frequência. Podemos deixar a Ferbasa aqui na categoria de dividendos. Banco Banrisul, variação relevante na cotação da companhia, yield atual na casa de 7, uma média histórica acima de 6, muito boa. Uma variação não tão alta, você pode ver uma constância bem maior quando comparado à Ferbasa. Talvez eu esteja falando um pouco rápido, esse é mais ou menos o meu ritmo quando eu avalio uma companhia. Como eu estou avaliando dividendos, eu não estou vendo PL, não estou vendo ROI, não estou vendo margem bruta nem margem líquida. Esse é o primeiro ponto, apenas para saber se elas passam na primeira etapa do nosso estudo. O estudo completo nós vamos fazer de uma a uma no próximo vídeo. Um payout baixo, isso daqui é muito bom. Vejam, por que eu gosto do Banco Banrisul e trazendo para vocês um pouco na prática. Eu levo horas para avaliar empresas, não é dessa maneira, mas o Banco Banrisul, que tem um dividend yield acima de 6 historicamente, que tem um atual na casa de 7%, distribuindo uma média histórica de apenas 38,7%, lembre-se sempre de Philip Fisher, isso corresponde a uma excelente empresa pagadora de dividendos. Ele consegue remunerar muito bem os seus acionistas, pagando apenas 39% daquilo que ele lucra, ou seja, ele tem praticamente 60% de lucro líquido em caixa todo ano para realizar projetos, para realizar aquisições, para pagar dívidas, para fazer o que ele quiser. Não é o caso, obviamente, uma empresa bancária, mas se não fosse, vide Taesa. Diluir acionistas, emitir dívida, enfim, se complicar financeiramente, baixo payout, alto dividend yield e, para finalizar agora, uma muito boa frequência de pagamentos nesse ano, 1, 2, 3, 4 vezes o Banco Banrisul pagou, ano passado 5 vezes,
em alguns anos 6 vezes. Alto dividend yield, combinado a um baixo payout, combinado a uma alta frequência. Excelente empresa pensando apenas em dividendos. Não estamos avaliando fundamentos da companhia, sequer entramos na DRE dela. Portanto, agora, estudo da Economática, outro estudo da Economática apenas desse ano, e um estudo individual independente dos últimos 10 anos. Desses dois estudos, nós selecionamos agora, com a adição de Ferbasa e Banrisul, 28 empresas iniciais. Seguindo a minha tese também inicial, se eu selecionar apenas empresas de dividendos, nós já temos 21 companhias. O último estudo, do qual eu queria fazer um vídeo separado, porque esse vídeo ele provavelmente vai ter mais de 30 minutos agora, mas se eu separar todos eles, essa série nunca vai acabar. Essa série nunca vai terminar. E vocês já estão me cobrando nos comentários os próximos vídeos dessa série. Então, as melhores ações para ganhar com dividendos segundo 10 corretoras. Eu olhei corretora por corretora. Nós temos corretoras muito relevantes e corretoras pouco relevantes. Porém, eu quero traçar dois cenários. Um cenário onde a gente vai incluir algumas ações, sim, e um cenário onde você deveria excluir automaticamente indicações que chegam a ser absurdas. Um exemplo, nós temos a Ágora, que sazonalmente para dezembro tem Engie, CCR, Itaúsa, BB Seguridade e Telefônica. Importante a gente ter essa questão sazonal, porque quando nós pegamos um histórico de 10 anos, algumas não figuram. Quando nós pegamos 2023, outras figuram. Quando nós pegamos os últimos 60 meses, empresas diferentes passam a figurar. Por exemplo, aqui nós não temos Vivo Telefônica, nós não temos Itaúsa, nós não temos Itaú. Que nos outros estudos ou outras indicações, elas passam sim a figurar. Portanto, de cara, CCR e Itaúsa se apresentam como novas. Da Ativa repete basicamente o que nós temos nos estudos. Da Empíricos entra como nova. B3SA3, uma empresa que eu gosto muito, porém por um fator pessoal nós vamos falar dela. Da Genial nós temos diferente. A WIS da Guide diferente, nós temos Banco ABC, Equatorial e a TIM. Só que daí a gente entra em alguns casos desse tipo aqui. Por exemplo, da Orama, que é uma conhecida até, mediana, tem média relevância no cenário brasileiro. Eu não preciso nem falar de Wilson Sons, Sabesp ou Suzano. Vou abrir o portfólio completo, vou buscar, por exemplo, a Suzano. Minha planilha já dá automaticamente para mim. Suzano está 55,55. Olha que interessante. Quando eu venho aqui para o link dela, a gente já vai abrir ela automaticamente, direto também, muito mais fácil para o investidor. E dá uma olhada no histórico de dividend yield da companhia. Ela não tem característica alguma para uma empresa pagadora de dividendos. Então, por que uma corretora indicaria para os seus investidores a compra de uma companhia nesse sentido, buscando dividendos? Ela tem uma frequência baixíssima. E mesmo quando a gente olha em outros sites, como por exemplo o Investidor 10, dá uma olhada na média histórica da Suzano, a SUSB3. 2020 não pagou, 2021 não pagou, 2018 foi 0,50 de yield e dos últimos 12 meses é de 2,09. Isso chega a ser uma afronta, uma indicação como essa, e realmente me preocupa. Olhando agora Sabesp e Porte 3 Wilson Sons, que eu gosto até das companhias, gosto mesmo da Sabesp, porém quando você vem e observa o dividend yield histórico dela, quando você olha a frequência baixíssima de pagamento da companhia, não existe sentido eles cometerem algo do tipo. Eu gostaria de usar uma palavra para isso que eles cometem com seus investidores, mas seria uma acusação muito grave. Não faz o menor sentido isso. Por isso que eu sempre falo, não sigam relação, não sigam listagem. O Barsi está tendo problema com isso, de pessoas que seguiram ele, tiveram prejuízos multimilionários, ele está sendo processado, acusado de crime. Você deveria fazer o mesmo. Não siga nada e nem a ninguém. Pegue listagem, pegue estudo, só que você ainda tem que fazer a última parte, que é fazer o seu estudo. Sabesp e Suzano não tem característica nenhuma de boa pagadora de dividendo. Portanto, cuidado, nós estamos aqui adicionando ações, porém lembrem-se, também excluindo ações. Essas empresas jamais poderiam estar em uma carteira
de dividendos. PagBank repetiu aquilo que a gente já tem. O Santander trouxe algo interessante de São Martinho, Cury e Klabin, porém eu já disse para vocês, isso é cíclica, isso não é uma boa pagadora de dividendos. A Warren trouxe a Porto, da qual eu gosto muito também, PetroRecôncavo, é cíclica, e IOSP Maxion, uma excelente empresa, muito boa e muito pouca gente fala dela, só que a lista deles também foge quando você começa a entrar em JBS, quando você começa a entrar em Suzano e Enalta. A Nova Futura repetiu o arroz com feijão e aqui então a gente finaliza. De toda essa lista, de todas essas 10 corretoras, dezenas de empresas citadas, nós vamos incluir Itaú, Itaúsa e nós vamos falar agora de B3SA3, de WIS C3. Portanto, Itaú vai entrar como dividendos, o Itaú provavelmente não vai estar na final, e aqui mais um comentário. No próximo vídeo nós iremos refinar, colocar apenas as melhores, não dos estudos, não das listas, não das indicações de terceiros ou corretora. Nós vamos fazer as nossas melhores. Vocês podem ver a planilha atualizando aqui toda hora, não se assustem, ela é automática. A cotação do Itaú Unibanco está em 28,76 e acabou de atualizar 28,79. Portanto, também classificando o Itaú, vamos adicionar também Itaúsa, logo aqui acima, e vamos falar sobre a WIS. A WIS é uma das que WIS é o WIS C3, é uma das que eu mais gostaria de falar. A WIS está cotada a 7,10 hoje, subiu muito. Eu me lembro recente da WIS sendo cotada na casa de R$5, muito alta, eu já até deixei ela assinalado para dividendos. Dentre essas 3 diferentes, a única que pode ser adicionada para a carteira de dividendos é a WIS. A TIM tem um yield muito baixo, a CCR também tem um yield baixíssimo, uma frequência não muito ok, com margens não muito ok. Portanto, eu já excluí elas e a WIS é a melhor das 3 para ser adicionada, sem dúvida alguma. Eu só queria trazer para essa parte da página um valor de mercado de 1,151 bilhão. O comentário que eu quero fazer é que ela é uma small cap. E imaginem um cenário onde nós teríamos apenas 20 empresas. Eu não vou fazer gerenciamento de risco para essa carteira, porque se eu for fazer gerenciamento de risco, aí sim nós teríamos que ter mais 20 vídeos. Um vídeo por empresa. Qual que seria a ideia inicial? Uma divisão igualitária, porque se eu fosse fazer gerenciamento de risco, no que diz respeito ao IS, ele teria que ser mais apertado, porque gosto muito da companhia e esses são os motivos. Um bom free float é uma small cap e isso joga contra. No meu gerenciamento de risco, toda small cap já perde um ponto. É porque eu não gosto de small cap? Não, pelo contrário, eu gosto e tenho dezenas de small caps. Peter Lynch também adorava, mas não é porque eu gosto que eu vou misturar sentimentos. Small caps têm um beta muito maior, são muito mais fáceis de ser manipuladas, geralmente têm muito mais dificuldade financeira porque estão em crescimento, e combinada a uma alta dívida, são as small caps que vão à falência em períodos de recessão ou crise. Você não vê uma Coca-Cola falindo, você não vê a Gillette falindo, você não vê a Petrobras e a Vale falindo. Quais empresas vocês veem? Small caps. Fica uma lição para vocês, small caps tendem a sofrer muito mais. Por isso, o seu gerenciamento de risco tem que ser mais apertado e tirar uma pontuação automaticamente quando ela é uma small cap. Ela pode até te trazer um lucro muito maior e provavelmente ela tem potencial de multiplicar isso daqui por 10 vezes, 15 vezes, 100 vezes. Porém, o potencial também de queda é inerentemente maior também. Então, em um cenário de gerenciamento de risco, eu aportaria muito menos nela do que, por exemplo, eu aportaria no Banco do Brasil. Porém, olhando apenas em números e fazendo esse estudo da forma que nós estamos fazendo, é uma média histórica excelente de 7,28%, acima de Banco do Brasil, acima de diversas empresas. É uma dívida líquida muito controlada, 0,26%. Apenas empresas abaixo de 1 eu considero como nota 5, nota máxima. Um ROI acima de 20%, sendo que o ROI histórico é de 76%. Esse aqui é o período da caixa. A partir do momento que se desvincula, a queda vem e vem com força. E na DRE da companhia também crescente de receita como um relógio. Uma frequência de pagamentos boa, 2 vezes ao ano. Muito boa empresa, muito bons números, porém ela é uma small cap. Com gerenciamento de risco, investiria menos nela, sem dúvida alguma. Sem gerenciamento de risco, o que nós vamos fazer é passar ela para a nossa lista de dividendos, do qual
ela já está incluída. Apenas para confirmar, sim, ela já está incluída. Portanto, mais 5 companhias adicionadas, chegamos a um total de 30 companhias. Próximo vídeo é quando a gente vai fazer um filtro dessas 30 companhias e finalizar o nosso estudo da carteira de dividendos perfeita. Então hoje a gente finaliza o nosso vídeo. Jogamos para a planilha 30 ativos e finalizamos o nosso estudo. Estudo esse de terceiros, das melhores ações da última década. Estudo esse da Economática, das melhores ações de 2023, quando falamos de dividendos. E também o estudo que é a base da nossa carteira, que é o poder dos dividendos no mercado brasileiro, também da Economática. Próxima etapa, nós vamos olhar empresa por empresa. Então, já se preparem. Esse tipo de vídeo é o tipo de vídeo que eu não gosto de fazer, porque eu me conheço, não é de agora. Em palestras, em apresentações também no trabalho, eu explico tão a fundo as coisas que por muitas vezes eu acabo sendo redundante. E aqui se torna algo ainda pior. A minha estratégia, a minha metodologia, ela é muito diferente do que foi ensinada para os novos CPFs. É um alto dividend yield, é um alto payout. Empresa boa tem que pagar 90% do payout. Empresa boa tem que pagar dividendo todos os meses. Empresas cíclicas são boas pagadoras de dividendos. Enfim, mas algo implantado no Brasil, parece que uma vez que pega, e pega com força. Então sim, demanda tempo a mais, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco desse nosso estudo. E em um mundo de centenas de ações na Bolsa de Valores, a gente possa chegar num valor bem enxuto, porém baseado em pesquisa, ciência e números, não em achismo, como por exemplo eu mostrei para vocês, Suzano, Sabesp, Wilson Sons. Empresas como essas jamais deveriam entrar em uma lista de indicação para cliente algum. Eu espero que vocês tenham gostado. Já em adianto, desejo para vocês um excelente ano novo. Aproveitem, mas aproveitem com sabedoria. Essa data é apenas uma data simbólica. A partir do dia 1º é você contra você mesmo, de novo. E se precisarem de alguma ajuda, deixa no comentário. No mais, considerem se inscrever e fazer parte da comunidade Vale Invest em Brasil. E assim nós vamos seguindo para montar juntos a carteira de renda perfeita. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.